Vamos começar falando sobre a migração venezuelana para o Brasil e o tráfico de humanos. Bem, nos últimos anos, milhões de venezuelanos têm vindo com suas famílias para o Brasil devido a uma intensa crise econômica e política que a Venezuela tem enfrentado. Um dos fatores que contribuem para essa migração é a posição geográfica do Brasil, que facilita a migração de venezuelanos para cá. Aqui nós temos um gráfico do movimento de entradas e saídas de imigrantes para o Brasil. Dá para perceber que a maior parte se estabelece ali em São Paulo. No meio disso tudo, os venezuelanos eles se tornam muito vulneráveis aos criminosos, principalmente ao de tráfico de pessoas, que buscam explorar o trabalho desses migrantes, às vezes até escravizar e explorar sexualmente. Então, devido à falta de proteção institucional, né, principalmente dos venezuelanos que vêm para cá ilegalmente, eles se tornam alvos muito fáceis dessas organizações criminosas. Então aqui nós temos um gráfico que analisa os principais países de origem de pessoas resgatadas de trabalhos forçados devido ao tráfico de humanos, né? E nota-se que a Venezuela só perde para o Paraguai em questão de número de pessoas mais afetadas. E aqui, nesse segundo gráfico, nós temos inquéritos por finalidade de tráfico de pessoas registrados pela Polícia Federal entre 2021 e 2023. Como nós podemos ver, o trabalho escravo corresponde a mais da metade dos objetivos dos criminosos, e seguido de exploração sexual, adoção ilegal, servidão e remoção de órgãos. Esses dados são da Polícia Federal. Então, o perfil dos migrantes, os migrantes, geralmente, o maior número deles é de mulheres e crianças, porque elas são especialmente vulneráveis, né? E jovens em busca de novas oportunidades de trabalho aqui no país. E geralmente utilizam rotas alternativas, porque nas rotas principais existem pessoas vigiando, né? Então, se você precisa entrar ilegalmente no país, geralmente é mais fácil se utilizar dessas rotas alternativas. Os principais impactos decorrentes dessas migrações envolvem a falta de capacidade das instituições brasileiras de suportar tanta gente vindo para o Brasil, né? Porque, principalmente o sistema público de saúde, ele não é projetado para um número tão grande de pessoas, e aí ondas migratórias podem prejudicar até mesmo a população local. Então é muito necessário que, quando o imigrante venha para cá, ele seja legal, porque assim ele vai ter o suporte necessário e não vai correr riscos como o tráfico de humanos. Concluindo, o fenômeno da migração venezuelana ele se destaca aqui na nossa região e é essencial que essas medidas sejam tomadas, bem como a resolução do conflito do país de origem desses migrantes, para que finalmente eles possam voltar para lá com suas famílias e possam ser muito felizes, e também para que não haja prejuízo para os países que estão acolhendo, né? E é o certo se fazer acolher essas pessoas, mas é muito necessário que o conflito gerador dessa migração seja resolvido. Então agora eu vou falar sobre as teorias da inteligência humana. Mas afinal de contas, o que é inteligência? Bem, essa é uma pergunta bastante difícil de se responder, porque não existe uma única definição de inteligência. Mas de modo geral, a inteligência pode ser entendida como a nossa capacidade de raciocinar, de resolver problemas e de se adaptar a novas situações. Ao longo da história, vários estudiosos, psicólogos e também filósofos se aprofundaram em pesquisar sobre como o ser humano aprende e quais são os tipos possíveis de inteligência. Hoje a gente vai estudar as 3 principais teorias da inteligência humana. Entre elas estão a inteligência geral de Spearman, a teoria das habilidades mentais primárias de Thurston e a teoria triárquica de Steinberg. Em meados do século XX, um pesquisador chamado Charles Spearman elaborou uma teoria que dizia que pessoas que iam bem em determinado tipo de teste lógico-matemático geralmente também iam bem em outros tipos de teste. Então ele criou um conceito de fator G. Para ele, esse fator G determinava que a pessoa fosse boa em várias áreas do conhecimento ao mesmo tempo. Só que essa teoria dele foi muito criticada porque estava reduzindo a inteligência humana a um conceito muito simplista, já que existem várias formas de inteligência. Então, um outro pesquisador chamado Louis Thurston, discordando do que o Charles Spearman tinha afirmado, criou uma segunda teoria das inteligências múltiplas, que afirmava que todos os tipos de inteligência humana, seja ela verbal, cognitiva, espacial, de raciocínio numérico, são independentes entre si e que cada ser humano tem características únicas, podendo ser mais inteligente em uma área do que em outra área. Vou falar sobre a terceira teoria da inteligência, que é a teoria triárquica da inteligência, que foi proposta por Robert Steinberg. Ele propôs essa teoria, onde ele dividiu a inteligência humana em 3 principais áreas. A primeira delas seria a inteligência analítica, onde a pessoa ela é boa em resolver problemas acadêmicos, por exemplo, cálculos matemáticos.
O segundo tipo de inteligência proposto por ele seria a inteligência criativa, onde você seria bom em lidar com novas situações, inovar, pensar de maneira original. Já o terceiro tipo de inteligência proposta por ele seria a inteligência prática, que seria a inteligência em aplicar o conhecimento acadêmico no dia a dia, o famoso saber se virar, né? Essa visão, ela é bastante importante porque ela ampliou bastante o conceito que se tinha de inteligência e ela meio que invalidou os testes de QI, porque eles analisavam apenas a inteligência lógico-matemática. Eu separei um trecho que eu achei bastante interessante de uma escritora norte-americana chamada Ellen White, onde ela diz assim: os pássaros no ar, os lírios do campo, o semeador e a semente, o pastor e as ovelhas. Eis com que Cristo ilustrou verdades imortais. Ele tirou também ilustrações dos acontecimentos da vida e fatos da experiência particular aos ouvintes. O fermento, o tesouro escondido, a pérola, a rede de pescar, a moeda perdida, o filho pródigo, a casa sobre a rocha e sobre a areia. Em seus ensinos havia algo para interessar a todo espírito, para apelar a todo coração. É bastante interessante analisar dessa forma porque a gente pode pensar que cada pessoa tem interesses específicos e que ela pode focar qualquer área do conhecimento nesses interesses e ela vai ter muito mais vontade de aprender. Agora vamos passar para o próximo tópico, que é a nossa conclusão. Essas teorias tiveram um impacto bastante grande na educação. O Spearman ele inspirou a criação dos testes de QI. E até hoje esses testes são usados em escolas e até na psicologia. Mas Thurston ele inspirou práticas pedagógicas que também são usadas e até em substituição aos testes de QI, que valorizam talentos específicos, por exemplo, a música, a matemática, a linguagem. Já Steinberg ele criou uma visão, ele abriu espaço para uma visão mais ampla, onde os professores das escolas buscam desenvolver, além do conhecimento analítico, a criatividade e a capacidade dos alunos aplicarem esse conhecimento na vida prática. Então agora eu vou falar sobre o realismo mágico. O realismo mágico é um movimento literário e artístico onde acontecem misturas entre o real e o fantástico. Então, as cenas que você nunca veria em mundo real, por exemplo, o fantasma sentado no sofá da sua sala, aparecem nessas literaturas como se fossem reais. Então, o personagem ele age naturalmente e não demonstra surpresa alguma frente a tais situações. No Brasil, o realismo mágico ele se mistura bastante com o folclore popular. Inclusive, um livro chamado Macunaíma, ele foi o precursor do realismo mágico no Brasil, onde se mistura muito o local onde a história está acontecendo e o real com o imaginário, sabe? Então aparece o Saci e o Curupira, ao mesmo tempo que pode aparecer o personagem principal em uma hora no meio da Amazônia e em outro momento no meio de São Paulo com muitos prédios. Então ele faz uma mistura para tentar expressar um sentimento. E esse movimento surgiu aqui na América Latina em resposta ao que estava acontecendo na época. Por exemplo, algumas ditaduras militares, a Revolução Cubana, inclusive uma artista que participou desse movimento foi a Frida Kahlo. Então, em resumo, o realismo mágico é uma maneira de olhar para o mundo sem excluir o que parece estranho, talvez como um reflexo do que acontecia ali na época. Nós temos pouco tempo, então agora eu vou falar um pouco sobre a história das organizações internacionais. A primeira organização internacional criada foi a Liga das Nações logo após a Primeira Guerra para evitar a Segunda Guerra. Como não funcionou, após a Segunda Guerra foi criada a ONU. Atualmente a ONU atua em diversas esferas globais, como em áreas com grande migração de pessoas, áreas com carência social e também na resolução de conflitos internacionais. Existem outras organizações internacionais que são muito importantes, como a FMI, o Banco Central e também a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Em resumo, as organizações internacionais elas são muito importantes para lidar com os problemas que ultrapassam as fronteiras globais. Apesar das dificuldades, elas têm um papel muito importante na cooperação e na busca de soluções internacionais.